como vai? Tudo bem? Que bom saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial, que está chegando agora aí na sua tela. Você que já acessou o nosso canal no YouTube, já está assistindo. Fique com a gente, o programa está começando, sempre recheado de boas histórias desse universo empreendedor e histórias empolgantes, você sabe, né? Cada semana passam por aqui as mais diversas personalidades que compartilham aí as suas vivências, as suas trajetórias de sucesso. Por aqui muita gente já passou, estamos caminhando para o 3º ano de sucesso do podcast e o programa Mundo Empresarial está caminhando aí, né? Está completando agora em 2025 10 anos no ar na televisão. 10 anos de história, hein? Mais de 7 mil empresas já passaram pelo programa, muita gente mesmo, e com certeza você vai gostar desse podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Convido você que está assistindo hoje pela primeira vez, já se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho de notificações, porque toda semana tem episódio inédito. Agora com mais episódios, segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Pois é, 4 episódios por semana e com boas histórias para você conferir, tá bom? Vamos nessa, o programa está começando. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar aí para os seus contatos, com certeza eles vão gostar também. E hoje, aqui comigo, 2 convidadas especiais que são talentosas naquilo que se propuseram a fazer. Estou falando aqui da empresa ASEC Secondment e Recrutamento, lá da cidade de São Paulo, que surgiu em 2023, mas com uma experiência dessas 2 profissionais de pelo menos 6 anos no mercado. Estou aqui com a Carla Silvério e também a Luísa Roese. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Como estão? Muito obrigada pela oportunidade da gente contar um pouquinho nossa história. É um prazer, uma honra estar aqui. E espero que todo mundo goste da nossa história. E vão gostar, com certeza. E aqui a Luísa com Z, o nome da minha filha. Tudo bem? Esse nome é lindo. É lindo mesmo, eu sou suspeito em falar. Bom, obrigada pela oportunidade. A gente vai contar um pouquinho da nossa história para todo mundo. E quanto mais pessoas conhecerem, eu acho que mais pessoas a gente pode ajudar aí, né? Ah, com certeza. Vocês ajudam muitos empresários, muitos empreendedores aí, oferecendo mão de obra qualificada nesse mercado aí que está tão escasso, ou então, de repente, é uma das maiores dores dos empresários hoje, a contratação de profissionais, a mão de obra, profissionais que permaneçam, enfim, e a gente sabe o quanto é doloroso, né? E que vocês ajudam oferecendo soluções da melhor maneira possível. Bom, e a gente quer conhecer um pouco mais da SEC, essa empresa lá de São Paulo, da capital paulista, aqui para o podcast Mundo Empresarial. Tudo começou em 2023. Da onde veio a inspiração de fundar a SEC, Carla? Na verdade, como você comentou, né, com recursos humanos eu já trabalho há 14 anos, tá? Antes trabalhava como advogada. Sim. Mas o secondment surgiu no final de 2018 na minha vida, início de 2019. Fui convidada para desenvolver essa área que não existia dentro de um escritório de advocacia. E realmente me tocou muito, porque antes eu trabalhava com recrutamento, né, que é um pouco diferente do secondment. Tá. E me tocou muito, porque através do secondment eu conseguiria impactar mais vidas, mais carreiras, do que eu impactava com recursos humanos, com recrutamento. Então, assim, brilhou muito os meus olhos esse projeto. Mas não existia um projeto, né? Então, eu peguei o meu caderninho aqui, que na época não era SEC, e anotei tudo que era necessário para começar um negócio. Tá. Todas as áreas, né? A parte de vendas, a parte de marketing, a parte de recursos humanos, tudo que era necessário. E aí comecei a realmente pegar a lista de clientes que esse escritório tinha e contar a história do que eu queria
fazer através do secondment. Tá. E era muito difícil que eu não quando eu ia pessoalmente visitar as empresas, e muitas aqui no interior de São Paulo, não voltava com um projeto. Eu voltava com um projeto. Eu até ia dirigindo, porque na época era eu mesma na área, que fazia todas essas áreas aí, marketing, sim. recursos humanos, financeiro e tudo mais. E eu sempre voltava com um projeto, porque eu comecei a acreditar naquilo, vender realmente um sonho, e um sonho que eu conseguia realizar. E aí eu até brinco que, tipo, eu tive que começar a chamar uma pessoa para ir dirigindo para mim. Por quê? Senão eu ia acabar sofrendo um acidente. Porque eu voltava sempre com uma demanda. Sim. E aí tinha que ir buscando os currículos, marcando as entrevistas. Não tinha a Luísa ainda. Tá. Não tinha condições ainda de ter a Luísa perto de mim nesse período. Sim. E assim começou o secondment, que é a alocação de profissionais dentro de empresas por demanda. Certo. Seja uma demanda porque a empresa não tem um budget ali, porque está freezing no mundo inteiro de contratação, seja por conta de uma licença maternidade, seja por conta de um aumento de demanda que a empresa ainda não sabe se aquela demanda vai ser permanente, né? E a forma com a qual nós criamos e desenvolvemos esse produto caiu nos gostos de todos os clientes. Que bacana. Então, foi assim, mais ou menos, que começou a história da SEC antes de ser SEC, né? E aí, a gente resolveu, em 2023, sair do lugar que a gente estava, porque a gente sentiu a necessidade de fazer mais do que o secondment jurídico. A gente queria fazer, pela demanda dos nossos clientes, secondment também de outras áreas. Certo. Né? Porque não é só a área jurídica que precisa de um profissional por um período. Outras áreas também. E mesmo o jurídico, hoje em dia, ele não é feito só de advogados. Né? Com a tecnologia, hoje em dia, eu preciso, dentro de uma empresa, de quem vai cuidar da tecnologia da área jurídica. Eu preciso, às vezes, de um engenheiro de programação. Eu preciso de um programador, né? Então, o direito hoje em dia não é feito só de advogados. Tem a área de compliance, tem a área de legal operation, tem várias áreas que fazem parte do direito, que podem ser exercidas por advogados, mas não necessariamente por advogados. Então, em razão disso, a gente resolveu sair do lugar que a gente estava, que fazia apenas o jurídico, para ampliar um pouco mais a nossa área de atuação. Legal. E vocês, Luísa, você conheceu a Carla nessa outra empresa? Não, acho até legal contar isso. Na outra empresa. Sim, mas não foi lá. A gente se conheceu... Tá. Né? Eu fui pra lá trabalhar com ela, né? Então, a gente utiliza muito, até vou trazer isso aqui hoje, que também eu consegui o meu emprego na época, né? Que foi com a Carla, através do LinkedIn. Tá. Eu atuava já com recrutamento desde 2019. Também sou advogada de formação. Legal. Né? Advoguei alguns anos e não me encontrei. Sim. Então, sempre incentivo as pessoas. Se não tá feliz, vai buscar algo que te faça realmente feliz. Exatamente. E, né, eu fugi um pouco do direito, mas não fugi, porque a gente recruta advogados, né? Entre outras áreas. Sim. E fui para uma empresa de recrutamento, que eu falo também que foi uma grande escola. E a Carla me abordou no LinkedIn. Eu tava começando a pandemia, né? Aquele momento Achei difícil. ela. Achei essa pérola. Tô bem. Ela me achou no LinkedIn. Eu falei, gente, eu estou de mudança de São Paulo. Eu estava literalmente... Eu fiz a reunião com ela. O AP que eu alugava tava uma bagunça. Já tava as coisas na mala para sair de São Paulo. Tudo encaixotado. Tudo encaixotado. Eu ia voltar a morar com os meus pais em São José dos Campos, que eles moravam na época. E aí ela me abordou e ela, tu pode vir presencial.
2 vezes por semana pra eu te conhecer melhor, pra te contar, né? Pra te pegar Desfaz as caixas. Pode botar tudo no lugar de novo. Nossa, gente, foi uma correria. Refaça o contrato aí com o apartamento. Exato. Foi uma correria, mas assim, é o que eu falo. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Sim. Quando a gente entrevista, a gente sente isso nos profissionais também. Então, assim, se a pessoa quer, ela vai dar o jeito, ela vai acreditar no negócio. E foi isso que aconteceu. Então, a gente começou a trabalhar juntas em 21, eu acho. 2020. 20, foi 20, 2020. meio de 20. E ainda não era de 2020. Não era SEC Ainda não era SEC. E ali a gente era só eu e ela na equipe na época. E a equipe cresceu bastante, a gente contratou time porque a gente viu que, opa, tem demanda. Estamos no meio da pandemia e a gente tá com bastante demanda. Então, assim, foi assim que começou, né? A gente começou juntas isso, assim. Que bacana, hein? Que história que só tá começando. Você gostou, né? Se interessou pelo assunto. Então, continua com a gente. Compartilha esse vídeo para mais pessoas que você vai se surpreender bastante. Bom, pra gente, de repente, pro pessoal de casa entender um pouco melhor o que é o secondment. E, na verdade, é uma modalidade seria, só pra gente deixar uma forma mais simples, né? É uma modalidade de recrutamento, mas com um prazo determinado. Seja para contratação desse profissional, a recolocação dele no mercado de trabalho e, de repente, também o profissional vai ficar naquele mercado, naquele posto, por um período determinado. É basicamente isso, não é isso, Carla? É isso aí. É basicamente isso, não é isso? É por aí, é por aí. Tem algumas diferenças de um recrutamento normal, Sim. tradicional, né? E eu costumo dizer também que dá um pouco mais de trabalho do que um recrutamento normal. Porque o profissional, ele é da SEC. Sim. Ele não é do iFood, da CIA, da Porsche, da Mercedes, do Google, da Apple. Não. Tá. Ele é da SEC. Vocês contam com um banco de talentos, com profissionais dos mais variados setores, mas, é claro, do direito, RH, administrativo, e eles são profissionais da SEC. E, de repente, conforme surge a demanda dessas empresas, precisa de um profissional de RH, precisa de um profissional de administração. Vocês vão lá, pegam esse profissional do banco de talentos e apresentam nessa empresa. Exatamente. Então, toda a administração do contrato, toda a administração da pessoa é da SEC. Sim. O treinamento para que a pessoa possa entrar com a roda rodando já na empresa, porque se é um contrato por prazo determinado, ele não pode ter uma adaptação muito demorada, como se fosse um contrato permanente, né? Toda a questão de benefícios, remuneração, treinamento, tudo isso é a SEC que faz. Diferente de um recrutamento tradicional que nós também fazemos, em que o profissional é da empresa. Eu recruto na mesma celeridade que eu faço o secondment, Sim. mas eu recruto para a empresa e não para a SEC. Sim. Tá? Óbvio que se você me pedir um profissional que eu ainda não tenha no meu banco de dados, a gente busca no mercado, mas o profissional vai ser da SEC. Sim, vão fazer todo o trabalho de recrutamento também, mas vai ser cadastrado no banco de talentos que pertence à SEC. Exatamente. A gente sempre busca profissionais especializados, tá? A gente atua com essas áreas, Isso. assim. E tem secondis, que o secondment a gente chama de secondis os profissionais que ficam alocados, tá? Então, a gente vai utilizar esse termo em alguns momentos. Ok, só pra gente entender, pro pessoal de casa. Exato. Perfeito. Os secondis, tem secondis que já fizeram vários secondments com a gente. Então, encerrava um projeto, daqui um mês tinha outro, daqui 2 semanas. E, óbvio, a gente tem que ver se vai encaixar, se pro profissional faz sentido e se para aquela empresa, naquele momento, também faz sentido. Tá. Mas isso acontece com uma certa frequência. A gente tem pessoas que estão com a gente 6 anos. Há 6 anos com a Carla e com a Luísa.
6 anos Contigo, e 5 anos com a Luísa. Mas, por exemplo, vocês é o profissional da SEC, mas ele é contratado por um período para uma outra empresa X. Isso. E quem vai fazer o pagamento dele? A SEC ou essa empresa? A SEC, tudo referente àquele profissional é com a SEC. Se ele precisa ir ao médico, se ele não passou bem, se ele faltou, se ele teve alguma questão, tudo é tratado com a SEC. Ele só trata com a empresa se a empresa quiser. Tá? Eu costumo dizer que se o secondment tá dando algum problema, tá errada essa relação. Porque o problema e a solução são a SEC que dão. Perfeito. Tá? Então, qualquer questão que o profissional queira tratar, é com a gente. Óbvio, a gente tem uma relação muito próxima, tanto com os profissionais quanto com os clientes. Então, se ele quer tratar algum assunto diretamente com o cliente, não existe nenhum problema, mas o que a gente quer é não dar esse tipo de trabalho pro cliente. Assim, desculpa assim, mas óbvio que o dia a dia, ele vai ter um gestor direto dentro da empresa, né? Pra passar as demandas e tudo mais. Sim. Mas a gente faz a intermediação, entendeu? E a gente tem um grupo com todos os nossos secundies, ali a gente troca. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso, a gente gerencia tudo para o cliente ficar mais tranquilo. Então, o cliente só faz, quero que ele venha presencial e fica à vontade, pode combinar que dia o profissional tem que ir, assim, e isso a gente, né, deixa os dois se entenderem, mas qualquer outra coisa a gente está à disposição. Na verdade, a responsabilidade é nossa, mas se é muito difícil que uma pessoa convivendo com a outra não tenha uma relação. Mas não é obrigação do cliente ter essa obrigação, não, sabe? Legal. Então, assim, é por isso que eu acho que é uma solução muito boa. Seria quase uma terceirização de serviço? Mas a gente não utiliza esse termo porque... Sim. Porque a gente faz questão de que o profissional seja nosso, realmente, né? Sim. A gente promove... muita coisa para o profissional dentro da nossa empresa, né? Óbvio que se durante o contrato a empresa gostou tanto daquele profissional e quer ficar com ele, surgiu uma vaga, aumentou a demanda, a gente não faz nenhuma oposição a isso. A gente entende que o nosso trabalho foi bem feito se isso acontecer. Claro. Mas, óbvio, a gente gosta que eles sejam nossos. Então, a gente promove happy hours, palestras, a gente dá acesso a várias questões de RH, né? Que o RH da empresa também dá para os profissionais dele. Sim. A gente também está sempre buscando para... Então, possibilidades melhores, né? Experiências melhores para os nossos profissionais. Então, a gente gosta que ele seja nosso, mas não tem nenhum impedimento dele se relacionar com o cliente, porque ele vai estar trabalhando lá. Bacana. Uma das coisas que me chamou bastante atenção sobre o que vocês falaram até aqui é quando o profissional contratado, ele tem o menor tempo para adaptação na empresa. Como você já falou numa outra entrevista, na entrevista que vocês deram mesmo para o programa Mundo Empresarial na TV, o profissional entra para a empresa com a roda rodando, ou seja, ele tem menor tempo, a necessidade de se adaptar nessa empresa. Como fazer isso, Carla? Olha... Porque assim, tem toda uma adaptação, né? Mas assim, claro... Sim. Mas a gente tem que deixar de uma forma mais rápida. Olha, quando você faz o que você gosta muito, você está sempre buscando melhorar e aprimorar o seu trabalho. E há algum tempo atrás, há 1 ano e pouco atrás, a gente resolveu investir em tecnologia para que o nosso banco de dados seja muito assertivo. Então, por isso que a gente insiste para os profissionais, além de se cadastrarem na nossa vaga que a gente posta no LinkedIn, também se cadastre na nossa plataforma. Então, se eu faço um filtro muito bem filtrado e com 2 cliques a gente consegue achar o profissional de forma mais aderente àquela posição. Então, vamos supor, no caso de uma montadora, eu vou buscar alguém que tenha
já tido experiência ali naquela montadora, Certo. ou na farmacêutica, ou no varejo, né? E, além disso, depois da entrevista pessoal que a gente tem, depois da seleção dos profissionais, a entrevista pessoal que a gente tem, tem o treinamento para ele estar pronto para ir para aquela empresa. Tá. Então, ele já chega lá, a gente fala, olha, a gente sabe que o primeiro dia é um dia que dá um frio na barriga, pode ser que você chegue lá e o computador não esteja pronto, então já leve um computador. Sim. Então, olha, você talvez não tenha alguém que te sirva o cafezinho, então você vai ter que levantar para buscar o cafezinho. Então, assim, são questões, além das técnicas, que a gente tenta muito preparar o profissional, né, Lu? Então, quando ele chega lá, ele já praticamente já sabe a área da empresa, o perfil que ele vai ter que ter na empresa, se é uma empresa mais formal, se é uma empresa menos formal, qual o dress code, qual a roupa que ele deve usar para o primeiro dia. Então, assim, tudo que seria que daria mais tempo para adaptação, a gente tenta diminuir esse tempo de adaptação. Porque realmente, se o profissional vai ser contratado por 3 meses, ele não pode levar 3 meses para se adaptar. Até porque quando nos procuram para ser secondment, tá engraçado. A pessoa pode começar amanhã? Poder, né? Poder, ela pode. Mas, assim, é sempre para ontem, sim, entendeu? Sim. Óbvio, tem secondments que são programados, que a pessoa vai sair de licença daqui a algum tempo e a empresa já tá se organizando. Mas alguns não. Alguém pediu demissão hoje, precisa ter essa pessoa ali. Amanhã ou no máximo na segunda-feira, não sei. Sim. Enfim, então a gente tem que ter gente que já entre. A gente só não abre mão que eles façam esse treinamento com a gente. Tá. E por isso que vocês contam hoje com um banco de talentos, com mais de 20 mil profissionais cadastrados, é isso? Estamos chegando aí nos 20 mil. Quando a gente participou do programa de vocês antes, era em torno de 12 mil, mas agora a gente já está chegando nos 20 mil. Aí, uma crescente. Sim. É porque a gente posta muita vaga, então assim, sempre tem currículo e mesmo se nunca aconteceu de não postar vaga alguma semana, mas as pessoas se inscrevem, né? Tá, e uma das promessas, assim, uma coisa que chama bastante atenção da SEC é de fazer o recrutamento e a recolocação do profissional naquele posto de trabalho em até 48 horas, é isso? A gente, quando a gente faz o call com o cliente, né, para entender a dor, o que tá acontecendo, a gente já... Eu ou a Carla, a gente sempre participa, né, desse bate-papo para entender qual é o perfil. Tá. Então, pra gente... É muito importante entender o perfil pra gente ser o mais assertivo possível, tá? Não só o perfil técnico, mas também os soft skills, como a Carla disse, pra ver se aquela empresa precisa de alguém mais centrado, alguém mais comunicativo pra lidar com outras áreas. Então, são questões diversas. E aí, eu já aciono o time de recrutamento. Pessoal, vai entrar uma vaga assim, assado, vamos já começar a busca. Tá. E o time, a gente já tem, como a gente mencionou... A gente investiu muito em inteligência artificial. A gente consegue buscar... A gente primeiro olha na nossa base, vê se tem algum secundinho encerrando o contrato recente pra gente ver se tem o fit. E caso não, a gente já vai na nossa base e já olha. Semana passada mesmo, a cliente, eu fiz esse call ontem. A cliente agradeceu. Nossa, a gente pediu a proposta... Era sexta-feira, ela me ligou... Lu, a gente tá apavorado, pediram demissão aqui. As entrevistas começaram a acontecer segunda e terça, porque na sexta, no final do dia, a gente já mandou os perfis, o cliente já conseguiu organizar a agenda e foi. Que legal. Óbvio que a gente depende muito da agenda dos clientes, né? A gente fala a nossa entrega a gente garante. Sim. Né? Mas, então, quando eles têm uma agenda boa, assim... Né? Aí a gente consegue realmente... Esses dias teve um cliente que falou assim... Quero ver mesmo se você cumpre com o que prometeu aí nessa matéria. É aquela coisa assim... Se não tiver impedimento do outro lado, do seu lado, como empresário... A gente entrega dentro do prazo estipulado. Não, isso a gente deixa bem claro. Que, a gente, às vezes, até ontem... A gente pediu desculpa pro cliente... Porque eles falaram... Acho que até o final de maio... a gente precisa...
estar com esse profissional e tudo. Aí a gente até pediu desculpa. A gente falou assim, olha, se a gente entregar para vocês, depois que vocês derem um ok na proposta, em 24 horas, 48 horas, não achem que foi um trabalho mal feito. Pelo contrário. Na verdade, é um trabalho que está sendo muito bem feito. E por conta disso, a gente consegue ser muito célere. Porque você precisa para o final de maio, mas tem gente que precisa para amanhã. Sim. Então, e assim, tem uma premissa da SEC que é muito forte para minha vida. Eu acho que eu consegui com o tempo trazer isso para a Luísa, que quem busca emprego tem pressa. Verdade. Quem está contratando também, mas quem busca emprego e tem aquele boleto vencendo todo dia... Verdade. Então, a gente leva isso muito a sério. Então, a gente nunca fica sem dar um feedback pro profissional se não deu certo. Porque a gente leva muito a sério essa questão de dar empregabilidade. Entendeu? Então, por isso que a gente também tenta sempre melhorar o que a gente faz. Vocês oferecem solução tanto para o empresário como para o profissional, né? Isso que é legal, né? Como você falou, né? Então, a partir do momento, de repente, a pessoa que está até nos assistindo não é um empresário, empreendedor, mas é um profissional de qualquer que seja a área de atuação, mas principalmente nas áreas que vocês mais tem, né? RH, administrativo, direito. De repente, você pode também até fazer um cadastro aí, através via LinkedIn, via o sistema de vocês. Exatamente. E tá cadastrado nesse banco de talentos aí, porque pelo que eu ouço, né? Pelo que eu vejo, a recorrência pelo trabalho de vocês é muito grande, a procura, né? Então, não vai faltar opção. Ainda bem. Né? Se de repente você não conseguir aí uma recolocação no mercado de trabalho, né? Procura a gente. Com certeza aí vai ser uma possibilidade muito, muito grande aí de garantir um emprego. Eu só vou pegar o gancho que eu falei também no programa, que não tem custo pro profissional, tá? Então, assim, o profissional, ele pode deixar o currículo com a gente. Sim. Se ele se recolocar, não tem nenhum custo. Às vezes, tem empresas que fazem esse que chama de outsourcing, né? Que auxilia o profissional. A gente auxilia, mas é de uma forma diferente. Né? Vocês começaram com o trabalho da SEC com o carro-chefe, o secondment. E, posteriormente, vocês agregaram a mais um produto, a mais um serviço da SEC, o recrutamento. O secondment não deixa de ser um recrutamento, mas tem, né, com prazos e tudo mais, é uma nova modalidade. Mas o recrutamento em si, né, que vocês vão lá, vão recrutar o profissional, vão fazer a entrevista com ele e direcionam para a empresa que está precisando e, de fato, se torna um profissional daquela empresa. Sim. A gente... Isso tudo... aconteceu depois que a gente começou a desenvolver o nosso banco de dados, né? Nós sempre quisemos fazer mais, né? Do que só o secondment. Mas, conforme a gente foi vendo que o banco de dados estava crescendo muito... E se existe o profissional buscando emprego, se existe uma vaga no mercado, por que a gente também não fazer o recrutamento para a empresa, já que a gente tem aquele profissional e a empresa tem a vaga? Tá. O que a gente, até por ter trabalhado com recrutamento antes do secondment, não concordava, e que a gente resolveu fazer na SEC, é muitas vezes com o que é cobrado por essas empresas que fazem apenas recrutamento. Tá? Não desmerecendo, fazem um trabalho muito bom. Sim. Mas, hoje em dia, o meu banco de dados é muito grande. Eu tenho, às vezes, os mesmos profissionais cadastrados no meu banco de dados, que é essa empresa. Só que eu gasto um tempo muito menor do que eles para fazer esse trabalho. Então, o nosso recrutamento vem com um valor cobrado para a empresa muito menor. A gente faz todo o processo que eles fazem, mas a leitura dos dados pra gente é feita de forma muito rápida. Então, eu não gasto o mesmo tempo que o meu concorrente para entregar o mesmo profissional. Não importa a senioridade. Então, hoje em dia, a gente cobra 1/3 ou menos do que as empresas nossas concorrentes, porque eu não quero deixar de empregar a pessoa
porque a empresa não tem budget para contratar uma empresa de recrutamento. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não posso deixar de cobrar, porque é o nosso trabalho, a gente ainda não é uma ONG. Quem sabe daqui a uns 10 anos. Sim, mas... não faz filantropia, né? Não, ainda não fazemos. Sim. Ainda não fazemos. Fazemos na física, bastante filantropia. Mas, assim, na SEC a gente não faz ainda, mas os nossos honorários realmente são bem abaixo do que as empresas concorrentes que fazem o recrutamento cobram. A Luísa é experiente. Eu também já tive uma empresa de recrutamento só. E a Lu também trabalhou com isso muito tempo. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que os nossos honorários são bem abaixo do mercado para entregar o mesmo produto. Ô, Luísa, e nesse tempo de trabalho, que tipo de profissional que é mais procurado pelas empresas? Olha, assim... Qual a maior demanda que os clientes entrem? Eu preciso desse profissional, dessa área, enfim... Sim, a gente vê um pouquinho de tudo, tá? Então, assim como a gente tem diversos clientes, não tem uma área específica, a gente atende desde uma startup até uma empresa, né, multinacional, uma grande empresa, enfim. Vejo da mesma forma com os perfis, tá? Óbvio, a gente sabe que algumas áreas são mais procuradas que as outras. Sim. Né? Mas não tem assim, eu quero tem aquela mosquinha branca, sempre querem o mesmo perfil. Não, não, a gente não sente isso. Eu posso te dizer o que eu sinto de advogados, né? É muito na área, como a gente atende empresa, muito na área consultiva, tá? Então, buscam profissionais mais voltados para a área consultiva, tá? Mas não tem regra. Não tem regra mesmo, assim. É um mix. O que a gente, às vezes, percebe são tendências, né? Se a economia está mais aquecida para uma área, eles vão demandar mais daquele profissional. Tem a questão da sazonalidade? Tem? Sazonalidade, não. Não, sazonalidade um período, uma época do ano que a demanda é maior. Isso acontece... com áreas jurídicas dentro de escritórios de advocacia. Dentro de empresa, tem a época da fiscalização. Então, tem, né? Mas, assim, muito menos do que você vê em escritórios de advocacia. Mas o que a gente percebe é que o que dita isso é a demanda. Por exemplo, a área de tecnologia muito demandada, né? Programadores... áreas, pandemia, por exemplo, delivery, farmacêutica. Sim. Então, assim, a gente vê que as demandas aumentam de acordo com o movimento da economia. Né? Muito bem. E a gente percebe também que muitas vezes o secondment aumenta e o recrutamento diminui. Né? Então, até os honorários mais abaixo do mercado, a gente quer evitar que não só o secondment aumente, mas que não se diminua o recrutamento. Né? Porque com a economia não aquecida, desaquecida, você começa a cortar custos dentro da empresa. Né? Então, você deixaria de contratar empresas de prestação de serviços que podem ser demandadas pelo RH interno também. Então, assim, não tem uma área específica de contratação. Tem as demandas do mercado. Sim. Né? Que muitas vezes pode ser tech, ou pode ser construção, ou pode ser engenharia, direito. E dentro do direito, como a Lu falou, consultivo é bastante demandado, né? E é mais ou menos isso. Que legal. Bom, podcast Mundo Empresarial tá no ar aqui com uma história super legal, né? Dessa empresa que é a SEC Secondment e também recrutamento da cidade de São Paulo. Surgiu lá em 2023, mas com uma experiência aqui dessas duas profissionais, a Carla e a Luísa, que passa aí, né? 6, 10 anos aí no mercado de recrutamentos, de secondment, e com certeza uma coisa que está crescendo, está muito em alta e a procura é grande pelos profissionais aí, pelos mais diversos segmentos. Bom, podcast Mundo Empresarial tem o apoio, patrocínio da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa experimentar os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas
espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem também coxinha, mini churros, salgados integrais e, para maior praticidade, todos os produtos vêm congelados. Meu amigo, é isso mesmo. De repente você, né, compra, guarda lá no congelador, chega em casa, de repente, hoje eu não quero cozinhar, pega lá no congelador. O modo de preparo é muito simples, basta aquecer por alguns minutos e tá pronto, viu? Procure uma das lojas de fábrica, né? Visite uma das lojas de fábrica mais próxima aí de você, ou então acesse o site e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia aí para sua casa, para o seu evento e quem sabe até se tornar um revendedor da marca Croissant e Companhia, o salgado genial. Muito bem, dado o recado, voltando nesse nosso bate-papo aqui com a Carla e a Luísa, eu gostaria que vocês falassem um pouco, tem algum case de sucesso que vocês podem compartilhar com a gente? De alguma empresa que procurou pelo trabalho de vocês e teve uma resposta muito acima da média, que reportaram e compartilharam? Quer contar, Lu? Pode contar, tudo fácil. Olha, tem várias. Vários, assim. É um trabalho que dá muito orgulho, viu, gente? É um trabalho porque você vê a pessoa se desenvolvendo profissionalmente, dá muito orgulho. E tem também uma coisa que eu falo que empresas como a nossa têm uma obrigação também social. Então, eu considero cases de sucesso quando você indica um profissional que às vezes o cliente está reticente, mas ele confia em você. Tá. E aí você fala assim, vai dar certo, mesmo não sendo o que você imaginava, o que você tinha como padrão. E dá super certo, supera as expectativas. E esses eu considero cases de sucesso. Uhum. E a gente, sempre que vai fazer uma reunião, a gente pergunta para o cliente se, além dos dos skills técnicos, né? Se ele também daria uma abertura para algum skill diferenciado, né? Para alguma minoria, para o etari, para questões assim que a gente acha importante. Tá. E quando ele dá, a gente tenta incluir nos nossos processos de recrutamento todo tipo de profissional possível, né? Então, assim, por exemplo, a gente não olha foto de currículo. Quando a gente recebe, a gente não olha mais foto de currículo. E também não manda pro... Que a gente até falou sobre isso ontem, né? Então... A gente não manda com endereço pro cliente. A gente também não repara na idade. Então, isso ajuda na hora de tu entrevistar uma pessoa. Sim. E às vezes a gente consegue mudar, né? Fazer o cliente virar uma chavinha. Mindset do cliente. Então, isso a gente considera cases de sucesso da SEC. Agora, tem assim, que eu... às vezes você vê também... já fui sócia de escritório de advocacia durante muitos anos e realmente a gente, tanto dentro do escritório como dentro da empresa, às vezes está trabalhando muitas horas, né? 24/7, muitas vezes. Sim. E a gente realmente se toca quando o cliente pede pra gente, em 24 horas, eu preciso de alguém pra amanhã. Sim. Então, por que ele tá assim? Porque provavelmente ele já tá há dias sem dormir, ele não tá conseguindo encontrar com a família, sim. ele não tá conseguindo exercer o hobby que ele gosta, né? Então, quando você consegue rapidamente entregar o profissional ali para ele, na rapidez, significa que você sabe que no dia seguinte ele vai ter uma noite de sono, ou ele vai encontrar a família que ele já não encontrava há um tempo. Sim. Né? Então, a gente preza pelo trabalho muito. Eu digo que trabalho traz dignidade e liberdade, mas não um trabalho extenuante, né? Sim. Então, assim... Tudo tem que ter um equilíbrio. Claro. E isso a gente pensa muito na SEC. Então, esses casos de mudança de mindset, de mudança de ver o cliente conseguir ter mais qualidade de vida, todas essas questões são cases de sucesso pra gente. Porque, assim, os feedbacks são muito positivos, né, Lu? A gente tem feedback positivo quase todo dia. Sim.
Por exemplo, a gente deixou esse lugar que a gente trabalhava e montamos a SEC. E hoje mesmo a gente recebeu, nunca mais foi a mesma coisa. Então, assim, isso pra gente é case de sucesso. Sim, claro. Né? Temos também os cases de fracasso, obviamente. Nós queremos saber. Aliás, eu vou contar uma história. Por favor. Tem alguma história inusitada, engraçada, algum... Vou contar, me veio à mente aqui agora. Conte. A gente tava fazendo uma vaga pra uma farma. Foi uma vaga, assim... que o compliance da empresa, né? Uma empresa gigantesca. Tá. É bem pesado. Então, levou bastante tempo pra nos cadastrar dentro da empresa. É bem atento, né? Foi, voltou. E, bom, depois de, 6 meses... Agora a vaga está dentro de casa, vamos buscar os profissionais. Já tinha os profissionais em mente. Tá. E a agenda do cliente era muito difícil. Ele sempre viajava para fora. Aí a gente entrevistava, ele ficava 2 meses viajando. Aí já tinha perdido aquele profissional. Aí começava tudo de novo. E a gente tem essa paciência, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Sabe a vida deles, né? A vida deles. Sabe a vida entende a vida do cliente. E o cliente sempre sabe, eu sempre falo, se demorar um pouco, a gente pode perder o profissional, porque a pessoa está em busca de emprego. E quem tem emprego, quem busca emprego tem pressa. Exato. Enfim, fechamos a vaga. A menina ia começar, tava tudo certo, maravilhoso. Ela tava feliz, o cliente feliz, eu, yes. Tá. Eu nunca esqueço. Tava em casa ano passado, num feriado, acho que foi logo depois do carnaval. Tinha algum feriado ali, não sei o que era. E aí, a menina me liga. Luísa, tô com muita dor no coração, mas infelizmente, eu aceitei outra proposta. Nossa. E aí eu assim, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho que falar pro cliente, ele entrevistou, ele daí... Enfim. Aí mantive a minha calma, era feriado, eu lembro que assim, falei, vou fazer essa vaga. Eu falei pra equipe, galera, amanhã vocês voltam, mas hoje eu vou, eu tô online. Comecei a falar com um monte de gente, procurar perfis. Enfim, deu tudo certo. A menina a outra é uma menina também. A que desistiu, a gente deixa ela aqui nessa caixinha uma que eu vou contar. Com 35 anos, mas a gente sempre fala menina, com que a gente se considera meninas. Essa mulher advogada, tá? Sim. E a outra advogada começou nesse cliente, tá super feliz, fechamos a posição. 2 meses depois, essa advogada que declinou da vaga, com dor no coração, chega pra mim, Lu, aquela época eu sei que não deu certo, mas eu sempre achei a atenção da SEC, né? Incrível durante todo o processo seletivo, a experiência. E hoje eu tô numa empresa que precisa de secondment. Não, inclusive, quando ela deu a notícia ruim pra gente, a gente ficou chateada. Mas você trata o ser humano da mesma forma. Sim, claro. Né? Então, ela se sentiu tão bem tratada, mesmo num momento ruim, porque no momento bom é muito fácil tratar todo mundo bem. Sim. É o que eu falo, tratar cliente bem, todo mundo trata. Agora, e o profissional, que ali naquele momento você não teria nenhum interesse, não teria nada em troca. Sim. Nessa hora, eu acho que é também um dos nossos princípios. Né? A ética, a gente... Se você não quer tratar ninguém, as pessoas bem, por naturalidade, trate por interesse. Sim. Porque o mundo dá volta. É verdade. E foi o que aconteceu. E ela acabou trazendo mais serviço pra vocês. Sim, porque ela tava colocada ela estava numa outra empresa. Ela continua lá. E essa empresa precisava do trabalho que vocês oferecem. Sim. Que Inclusive, legal, que bacana. Tá nos procurando para mais posições lá. A gente tá fazendo tudo para para eles aqui, inclusive em outras áreas que não direito. Que legal. É uma empresa que está crescendo muito nos últimos anos e está precisando contratar em todas as áreas. Engenharia mecânica, tudo isso. Que legal. Agora, tem histórias também engraçadas. Essa aí é uma história de sucesso. Sim, né? Sim. Agora começou de uma forma negativa, mas por isso terminou... que eu lembrei. Terminou positivo. Mas tem uma que me veio à cabeça aqui, engraçadíssima. Pra não dizer trágica. É tipo, o profissional saiu, fechou o computador, foi pro jogo de futebol. Nossa. Esse é o profissional que vocês tinham colocado na empresa. O nosso profissional foi lá pra empresa tal. Sim. E
foi pro jogo de futebol. Sim. Toda quarta-feira tem jogo de futebol. Homem vai pro futebol, mulher também. Uhum. Vai assistir o futebol. E aí, tomou todas. Provavelmente, né? Ele deve ter tomado todas. A gente não sabe, né? A gente não sei, Provavelmente. Mas depois ele confessou pra gente. E aí não apareceu no dia seguinte. Eita. E aí? Não apareceu nas reuniões, que tinha reunião online. Tudo marcado, com o diretor, com isso, com aquilo. E aí o cliente, cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? E a gente não conseguia achar fulano também. Sim. Então, assim, tem muita coisa inusitada, porque eu costumo dizer, a gente trabalha com o ser humano, né? Então, o ser humano, ele muda todo dia. Sim, sim. Até em termos de estimular os profissionais. A gente tem que estar todo dia pensando em como estimular o profissional. Porque, senão, ele se desestimula e já não quer mais aquilo ali. Bacana. Então, tem muita história. Bom, vamos falar de tecnologia. Vocês comentaram, né, que utilizam 2 plataformas. Uma delas é o LinkedIn e a outra é uma tecnologia própria de vocês. Como que foi a implantação dela? Eu gostaria até de falar que hoje vocês estão aproximadamente com quase 20 mil profissionais nesse banco de talentos. Como que foi esse processo para ter esse número tão grande de profissionais assim? E como que a tecnologia ajudou vocês nessa captação? Olha, a gente tá vendo que o mundo está sendo dominado pela tecnologia. Eu sempre tive medo, assim como eu tive medo na pandemia, dos empregos acabarem por conta da tecnologia. Eu fui para uma das maiores feiras de tecnologia que tem no mundo, que se chama SXSW, em Austin, no Texas, ano passado. Justamente para saber se os robôs iam tirar o emprego dos meus profissionais. Feliz fiquei em saber que os robôs tirarão os empregos repetitivos, os empregos que não devem ser feitos mesmo pelo homem, né? E voltei feliz. E voltei realmente imbuída de usar a tecnologia para melhorar o trabalho do meu time. Mas nunca para perder a nossa essência, que é o contato humano. Né? Então, eu voltei feliz. E, aliás, de novo, esse ano, nessa feira que eu não fui nesse ano, na SXSW, de novo, eles repetiram muito que a tecnologia realmente vai tirar o emprego de quem não se atualizar. Mas as relações humanas vão ser cada vez mais necessárias. Porque se o próprio ser humano, muitas vezes, não consegue entender, usar a sensibilidade para entender o outro, como um robô vai ter essa sensibilidade, né? Então, feliz continuo que estamos no caminho certo. Sim. Então, a gente investiu no tempo deles, de quem recruta. E eu tenho falado isso com os meus concorrentes, que fazem esse trabalho de recrutamento e cobram uma fortuna. Eu falo, gente, vocês precisam mudar, oferecer outras coisas, porque eu já vou entregar para você, por 1/3 do preço, o mesmo trabalho que você faz. Tá. Então, eu acredito muito no cyborg, que é a tecnologia com o humano, né? E isso a gente trouxe para a SEC. Então, agora... A maior tecnologia de vocês seria esse trabalho de filtragem do profissional? Leitura de dados. Leitura de dados. E isso através da inteligência artificial? Isso, é isso. Porque, exatamente, isso a gente utiliza muito a nosso favor hoje em dia. Por isso que nos possibilita de entregar posições bem céleres, né? Mas a gente gosta e acha que é necessário a entrevista. Ah, sim. A entrevista, o acompanhamento. O nível de profissional que a gente entrega não pode ser só AI. Não pode ser inteligência artificial. Então tem que entrevistar, tem que estar próximo, tem que entender, tem que pegar os soft skills, que isso tu não... Porque de repente a IA vai te ajudar só chegar até aquele perfil do profissional. Exatamente. Beleza, o profissional tem o perfil, mas é no tato, no olho a olho, que de fato vocês vão perceber realmente se aquele
aquele profissional tá apto para a empresa, né? É isso. Então, assim, a gente acredita nessa inovação e precisa de uma educação ainda muito grande, tanto para o profissional que nos busca, mas para nossa equipe interna. Tá. Foi uma educação no início. Mas para quê? Não sei o quê. Para você deixar de ler 300 currículos. Porque no 10º... Vamos otimizar o tempo, Exato. né? Tá. Então, assim, otimização de tempo. Eu poderia ter uma equipe com muito mais recrutadores, mas eu prefiro ter uma equipe com menos recrutadores mais bem pagos. Sim, então, legal. assim, é muito Importante. legal a gente ver que o pessoal que trabalha com a gente vai galgando passos. Assim como aconteceu com a Luísa, ela também faz isso com a equipe dela. Né? Ela vê que vão casar, estão tendo filhos, viajar, comprando carro. Então, assim... E é bom para todo mundo, porque vamos pensar, foi-se o tempo daquelas filas quilométricas nas agências de emprego, né? Que o recrutador tinha que ficar horas lá para atender um por um, para fazer, né? E... Cai muito a qualidade de trabalho, porque você não vai conseguir olhar, é humanamente impossível. É bom para todo mundo, é bom para o profissional que está fazendo a entrevista e bom para aquele que está em busca da vaga do emprego. Não precisa ficar horas e horas lá, né? Não. Então, tudo vai facilitando. Isso. Agora, eu gostaria que vocês falassem como que vocês enxergam o futuro desse segmento que vocês atuam, né? Que é o secondment no Brasil. Vocês percebem que essa tendência tende a crescer ainda mais entre as empresas? Eu acho que todo mundo sabe o que é recrutamento, mas muito pouca gente sabe ainda o que é secondment. Graças a Deus. Estamos aqui, inclusive, no seu programa para poder divulgar isso bastante. Que legal. Porque a gente realmente gosta muito desse trabalho. É um trabalho muito pouco arriscado pelas empresas. A gente nunca teve um problema jurídico, por exemplo. A gente toma conta bastante de compliance. Mas acho que tem muita gente ainda que precisa conhecer. Buscando parâmetros para o trabalho, eu vi que lá fora é muito utilizado, né? Quando eu comecei esse trabalho, eu buscava pessoas que estavam desempregadas. Foi ficando tão atrativo esse trabalho que hoje em dia nos buscam pessoas empregadas, que querem realmente ter várias outras experiências. Então, por exemplo, aquele profissional que ficava trocando de emprego a cada 1 ano, ele pode, através do secondment, estar na mesma empresa, vivendo várias experiências. Sim. Né? Aquele profissional que quer mudar de um tipo de trabalho para outro, graças a empresas como a nossa, que tem realmente é muito bem conhecida no mercado, o cliente acredita que aquele perfil que não seja totalmente o ideal, mas vai ser uma oportunidade para aquela pessoa, de repente, de mudar o seu perfil, e o cliente aceita. Sim. E vendo do lado da empresa também, Dos dois lados benefício, né? Tem benefício. Porque como a Carla falou, até ia trazer isso, várias empresas que a gente conversa não fazem ideia do que é o secondment. Ou tem uma pequena ideia. E aí a gente faz muita abordagem, né? Eu e a Carla, a gente é muito comercial, a gente faz muito comercial. E às vezes o cliente pede, eu quero só uma reunião para conhecer. Mas eu não preciso, não sei se eu vou precisar disso agora. Eu falo, deixa a gente apresentar. A gente fala, não importa. Fica com a pulguinha lá, né? A gente planta uma sementinha no cliente e, assim, gente, a pessoa pode ficar grávida do dia pra noite, assim, né? O cliente não sabe. Ou pode acontecer um aumento de demanda absurdo. Aquisição de uma empresa. Exato. Né? Exato. Então, assim, eles voltam. Então, eu gosto muito de plantar a sementinha pra quando o cliente vê, opa, acho que um secondment aqui se encaixaria perfeitamente. E aí, eles voltam. E aí, a gente mostra realmente o nosso trabalho. E nesse caso, né, a empresa ela tá livre de qualquer vínculo empregatício com aquele profissional, né? Porque o profissional é de vocês. Sim. Né? Isso tem também essa questão de não ter a questão de impostos e tudo mais. Eles estão, né? Tudo é conosco. Sim. E
como a gente optou por fazer o mercado jurídico e profissionais especializados, é muito difícil que esse profissional não saiba exatamente o que ele está assinando. É tudo muito explicado, não é nada imposto. Tá. Então, assim, nunca, mais de 2.500 alocações fizemos e nunca tivemos um problema. Que legal. Muito interessante. Olha aí, você que é empresário, empreendedor, você que está aí carente de mão de obra profissional para qualquer que seja a área, mas principalmente para as áreas RH, direito, que mais que tem lá? Marketing, quais profissionais? Administração. Engenharia. Entra em contato com a SEC, com certeza você vai fazer um bom negócio, vai poder colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente e ter uma boa noite de sono, sabendo que a tua empresa está funcionando em plena atividade, está lá com profissionais capacitados, gente que vai atender a demanda, atender a necessidade do que você precisa aí. Fala com a Carla e com a Luísa e com certeza você vai ficar muito tranquilo com relação a tudo isso. Tem um cliente nosso, né, que falou assim, nossa, eu me preocupava muito, uma médica, dona de uma clínica grande, ela falou, nossa, me preocupava muito com o time. E eu não posso ficar me preocupando com o time, porque eu gosto de clinicar. Sim. Depois que vocês começaram a atender, é uma coisa que eu não me preocupo mais. Foi uma coisa que saiu da minha cabeça. Tipo, eu sei que se eu precisar recrutar, você recruta. Se eu precisar do secondment, tá aqui amanhã. Então, assim, é esse sentimento que a gente quer. Vocês fazem a gestão profissional, né? A gestão vai cuidar do... gestão toda. A gente faz feedbacks, a SEC, assim, a gente preza muito, assim, pela saúde mental também e pelo crescimento, né? Dos profissionais. Então, a gente instaurou aí uma trilha que a gente chama de MindSec, que a gente apresenta cursos, palestras, né? Óbvio, sem tirar o foco ali do dia a dia de trabalho. Sim. A gente fechou uma parceria com a Open English, que dá para os profissionais a possibilidade de estudar inglês de uma forma mais acessível, com uma clínica de saúde mental também, para eles terem acompanhamento. E os feedbacks, eles ajudam muito, né? A gente tá sempre próximo. Então, eu acho que essa é uma das nossas essências, que a Carla me passou muito isso, de estar presente, de estar próximo. Quando precisa dar aquele colo, a gente dá um colo também. Chão de orelha também. Sim, com certeza. A gente tá ali, tá presente. Bacana. E o profissional que quer cadastrar, como que faz? Pode entrar no nosso LinkedIn, no LinkedIn da SEC. Tá aparecendo aqui, ó, na tela. Aí, ó. Tá aparecendo na muito tela. Muito bem. E tá aparecendo no nosso LinkedIn aí. Ou ir lá no nosso LinkedIn também, encontra o nosso LinkedIn pessoal. E na nossa página de talentos, que é essa que a gente falou. Que provavelmente o pessoal vai colocar aqui também, né? Vai, com certeza. Procura lá no LinkedIn, o LinkedIn pessoal de vocês. A Carla Silvério. E Luísa Roese. E Luísa Sauer e Sig Roese. Mas eles vão me achar. É difícil. E podem procurar também as outras profissionais do nosso time, que são excelentes aí. As gravações que a gente fez mostram também aí que nós duas não somos nada sem a nossa equipe. Legal. Né? E que a gente vê se desenvolvendo bastante também. Fala sobre a estruturação da empresa de vocês. Como que foi esse início, né? Porque, a princípio, começar a Carla e a Luísa. Mas e aí? Até a seleção desses profissionais para estarem junto com vocês, enfim. Conta como que foi esse processo. Olha, como qualquer empresário no Brasil, não é fácil ter empresa no Brasil. Não. Mas, já sou uma profissional com bastante tempo de experiência. Eu costumo dizer que criar coisas talvez sejam das mais prazerosas na vida profissional. Então, começamos. A Luísa começou primeiro do que eu, com o Luiz, e depois eu me juntei. Quem é Luiz?
Luiz é um outro sócio que a gente tem. Tá. Ele cuida mais do back-office. Ah, bacana. Ele trabalha mais diretamente comigo, né? Porque fazemos o financeiro e outras áreas. Cuida muito da questão operacional dos profissionais, né? Porque você imagina que a gente... Tem gente entrando, tem gente começando todo dia, tem gente terminando o contrato todo dia. Então, ele me ajuda nessa questão operacional. E temos mais os outros profissionais que atuam com recrutamento com a Luísa. E a gente, muita gente gosta de tirar profissionais dos concorrentes. Mas eu acho que nenhum dos meus concorrentes tem esse brilho no olho que nós temos. Então, eu prefiro buscar no mercado e treinar. Tá. Eu quero saber se aquela pessoa gosta de gente, porque gente dá trabalho. Isso é o mais importante. Então, a gente tem psicólogo, tem gente de RH, tem mais advogado. Legal. No nosso time direto. Mas eu prefiro realmente, se der tempo, treinar uma pessoa. Saber se ela gosta do que eu gosto. Né? Que é gente, que saber que gente dá trabalho. Saber que vai ter gente te ligando todo dia. Saber ter uma agenda flexível, porque tudo muda o tempo inteiro. Tudo muda o tempo inteiro. E assim, numa startup, somos uma startup, né? Você se programou para fazer uma coisa, daqui a pouco você, como empresária, tem que ver que tem que dar um passo pro lado, não para frente, algum para trás. Então, assim, estruturamos assim. Acho que a gente precisa crescer, talvez mais o time de recrutamento, mas eu vou buscar pessoas, assim, que realmente gostem de gente, que tenha a cultura da nossa empresa. E sobre os planos futuros da SEC? O que vocês planejam? Como que vocês veem a SEC aí daqui 10, 20 anos? Eu acho que a gente está sempre... Primeiro, sempre buscando melhorias, né? Como a gente não quer crescer sem ser... Sem entregar melhor trabalho. Melhor, eu ia falar o melhor, né? O melhor trabalho, com a melhor qualidade, dentro dos nossos valores. Então, pra gente não adianta crescer, tendo um número absurdo de secondies, se o trabalho não tá sendo bem feito. Tá. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente já conseguiu evoluir pro recrutamento também, que foi um passo legal que a gente deu. A gente falou, opa, isso a gente vai conseguir entregar, então vamos fazer, que vai ser bem feito também. Sim. E... tornar mais visível. A gente quer que as pessoas nos conheçam mais, né? A gente tá, assim... Quem nos conhece gosta muito do nosso trabalho e isso é um feedback muito positivo. E caso qualquer cliente ou qualquer profissional tenha algum feedback que a gente veja... Opa, a gente tá pecando nisso, a gente vai atrás. Então... Assim, óbvio que toda empresa quer crescer. Sim. Mas eu acho que a nossa tem esses pontos em específicos aí que a gente quer crescer... com os nossos valores, com a nossa qualidade. E espero que aqui o pessoal nos veja, Vai ver bastante. Que a gente consiga crescer o nosso público. Você comentou, né, de tornar mais visível a marca. E, de fato, está se tornando, né... Participaram do programa Mundo Empresarial na televisão. Isso. E agora estão participando aqui do podcast Mundo Empresarial no nosso canal no YouTube. Temos uma grande audiência, são mais de 130 mil inscritos. Então, tem muita visibilidade. A gente viu. Na televisão foi também uma grande repercussão, né? Foi. Contem pro pessoal de casa, de repente, como que foi essa experiência de contar aí na reportagem, o trabalho que vocês fazem, depois a repercussão que teve sobre isso, os clientes que já conheciam o trabalho e outros que não conheciam passaram a conhecer esse segmento que é o secondment. Foi muito legal porque vocês conseguiram captar bem o que é a SEC. Eu ontem teve um corte que a gente recebeu que mostrou muito os nossos pilares. Tá. Então, assim, o feedback dos clientes foi maravilhoso.
eu consegui cliente novo até no carnaval. Olha só, que bacana. Através do programa. Sim. E eu fiquei super feliz. Acho que, complementando a questão do crescimento, a gente atende o Brasil inteiro. A gente não atende só São Paulo. Tá. A gente consegue atender os profissionais também que estão fora do Brasil. Né? Então, acho que assim, o que eu gostaria hoje era atender mais estados. O trabalho home office deu essa possibilidade de você... Tá diminuindo o home office. As empresas já estão voltando muito ao presencial. Sim. Né? Mas, assim, ainda tem muita empresa que enxugou espaços físicos na época da pandemia. Então, tem gente que tá 2 vezes presencial. Dá para morar no interior de São Paulo e trabalhar em São Paulo. Mas, assim, quem está totalmente presencial, não está presencial, Sim. A gente pode atender o Brasil inteiro. Dá a possibilidade desses profissionais terem experiências com empresas de São Paulo. E empresas do interior também, de São Paulo, do Brasil inteiro. Podem nos contatar. Então, eu gostaria de estar, nos próximos 10 anos, no Brasil inteiro. Por que não? Por que não? Né? Não temos impeditivo, não temos nenhum impeditivo. Exatamente. Então, assim, acho que além das metas de crescer de forma estruturada, porque também não me adianta... crescer a qualquer custo, né? Porque a gente prima por profissionais bem remunerados e tudo mais. Então, também... expandir territorialmente a empresa. Você comentou, né, que vocês, a empresa está fazendo um trabalho de reeducação para o empresário, para o empreendedor que, de repente, ainda não conhecia, ou conhecia só o trabalho do recrutamento, mas não o secondment, que é uma nova modalidade também dentro do recrutamento, mas com prazo. E como que está sendo esse trabalho de reeducar, de mostrar esse tipo de... essa modalidade? Como que o empresário está se adaptando a isso? Como que ele está vendo? Eu acho, como eu falei, tem muita gente que não conhece ainda, né? Sim. Por isso que a gente está querendo levar cada vez mais para os clientes. Mas com bons olhos, tá? Porque tem todo esse apoio por trás. Porque... é rápida a entrega, ela é assertiva, o cliente fica tranquilo. Caso, isso não acontece muito, mas trabalhamos com pessoas, caso precise substituir o profissional, a gente faz a substituição. Caso precise contratar, surgiu uma vaga, que bom, quer contratar o profissional, o cliente pode contratar esse profissional. Então, assim, só tem vantagens, né? Só tem vantagens. Então, acho que o mercado tem gostado bastante do secondment. Seria também uma tendência, porque vamos pensar, hoje as pessoas que procuram a secondment, para fazer, é mais no caso de uma licença maternidade, de umas férias, ou então quer, de repente, ampliar, mas quer fazer um teste para um período de sazonalidade também. Várias questões. Mas pode se tornar também uma tendência que o profissional, o dono da empresa, pode deixar de contratar, ter pagar todos os tributos daquele profissional, mas contratar o serviço de vocês está oferecendo mão de obra para ele. Sim. E, assim, claro que é por um tempo pré-determinado, mas esse tempo ele pode ser renovado ao longo do período. Com certeza. Ele pode ser renovado. A gente... Assim, a gente não quer que o cliente deixe de contratar pessoas... vamos supor, definitivas, por causa do secondment. Mas, às vezes, existe essa necessidade. Existe, por exemplo, a empresa começou pequena, aí começa a se estruturar. Aí já tem o RH, já tem o financeiro, já tem o marketing. Tá faltando o advogado. Mas ela não sabe ainda se aquela demanda para aquele profissional vai ser definitiva. Sim. Vai ser só naquele período ou vai permanecer a um longo prazo? Ele não sabe se ele quer um profissional interno ou se ele quer um profissional externo. Então, assim, a gente nunca briga
porque a empresa não quer contratar definitivo. Às vezes, por questões estratégicas, a empresa não pode naquele momento. Por exemplo, na pandemia. O próprio iFood, que foi um grande cliente nosso na pandemia, ele tinha 600 pessoas, eles estavam com 600 vagas abertas. Mas quem garantia que as pessoas iam pedir delivery depois da pandemia? Ninguém garantia. Por isso a necessidade do secondment por um período, por um prazo, né? O RH não dava conta de contratar tudo que eles precisavam. E eles optaram realmente por esperar ver se a demanda ia ser definitiva. E foi definitiva. Tanto é que depois eles contrataram os secondis que estavam alocados lá. Mas assim, existem diversas razões, né? O que a gente quer botar a sementinha na cabeça, a mesma coisa quando você vê um aplicativo de uma coisa que você não sabia que existia. Aquilo passa a se tornar uma coisa necessária no seu dia. Sim. É isso que Até então você não conhecia, você não precisava dele, mas se torna dependente depois. Isso. Então, assim, a gente não acredita que o secondment tire o trabalho de quem quer contratar definitivo, tá? Mas é mais uma opção. Que legal. Muito, muito, muito bom. Aqui é uma aula que estamos tendo, hein, Lucas Quiles? Eu dá uma perguntinha aqui meio... Vamos lá. Gente, você que está assistindo o programa, tá ouvindo uma voz aí de fundo? É o nosso contra-regra aqui, o nosso faz tudo aqui, comanda a nossa mesa de corte e tudo mais. Lucas Quiles, faça a sua pergunta. Qual a dúvida, Lucas? Queria saber das nossas queridas se algum profissional de uma atuação mais inusitada, um ramo totalmente inusitado que vocês desconheciam, sei lá, o cara que cuida do elefante no zoológico. Algo mais... pode ser. O que já passou por vocês lá? Qual foi uma demanda diferente que vocês não tinham nesse banco de talentos? No banco de talentos não tinha um profissional? Adoro essa pergunta, mas foi no mundo jurídico. Fala. Vamos lá. Lembra? Aquele Boa pergunta, advogado... hein? Boa pergunta, Lucas. O de fora do... Vietnamita. Vietnamita. A gente teve um cliente... Eu adoro desafio, gente. Adoro. Eu acho que eu trabalho com secondment porque eu invento moda quase todos os dias. Coitado do meu marido, dos meus filhos. Mas assim... O cliente ligou pra gente e falou assim: eu estou precisando de um advogado que fale vietnamita. E tinha alguém no banco de talentos? Não, jamais. Pô, jamais. Não é inglês, é espanhol, né? Se você pedir chinês, poligrota. alemão, isso tem. tudo vai ter. Tudo, japonês. Tem que colocar lá nas exigências, não, mas de repente no LinkedIn de vocês, lá precisamos de um advogado poligrota. Vai ter. Alguém vai surgir. Mas vietnamita, aí eu chamei o time e falei: querem fazer isso ou declino? Aqui, tipo assim, eu espero que eles não queiram declinar. Aí, eu falei: onde que a gente vai achar isso? Vamos procurar um restaurante vietnamita. Porque lá é uma comunidade tão pequena em São Paulo. São Paulo tem grandes comunidades de tudo. Sim, o mundo todo tá em São Paulo. Exatamente. Mas vietnamita era muito pequena a comunidade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos num restaurante vietnamita conversar com as pessoas lá pra ver se tem na família deles algum advogado. Sim. E aí, combinamos quem é que ia jantar. O restaurante era em Moema, não era? Tinha um restaurante vietnamita. Achou que alguém conhecia alguém. Isso, uma pessoa da equipe foi. Já conheciam a cultura ou não? Não. Eu não sei nada, gente. Não, e tinha que ser advogado, não podia ser o cozinheiro vietnamita, sim. porque precisava traduzir os contratos. Bom, resumo da ópera, a pessoa foi lá, achou o profissional.
achou que na família tinha um advogado vietnamita. Sim. E a gente indicou pro cliente, eu nem cobrei. Nossa. Porque, tipo assim, o bom foi conseguir isso tudo. Já foi uma vitória, né? Porque, poxa, é mesmo que procurar uma agulha no palheiro, né? Foi. De fato. Essa história foi a mais engraçada, realmente. Não era o lavador de elefante, Vocês não. foram famosos detetives, lavador de né? elefante teria sido fácil. Que legal, hein? Mas assim, então assim, eu gosto... O meu time se assusta, mas eu gosto muito de desafio. Então, assim, o que eu acho muito gratificante nesse trabalho é todo dia poder conversar com uma empresa nova. Eu gosto muito de economia, Sim. gosto muito de outras áreas que não direito. Então, assim, conhecer... a farmacêutica, conhecer o varejo, conhecer o setor automotivo, conhecer... É muito rico esse trabalho. E assim como eu tenho essa oportunidade, o profissional que trabalha na nossa equipe tem essa oportunidade. E que tipo de empresa mais procura pelo serviço de vocês? Não tem a empresa Não. que mais procura. Não. Desde que precise de um serviço jurídico, ela vai nos procurar. Tanto uma empresa pequena quanto as 100 maiores do mundo. E uma vez feito o negócio com a SEC, continua, permanece. Uma vez contratado o trabalho... Quase sempre. Quase sempre. A gente... Surgindo demanda, né? Surgindo demanda. Pode acabar a demanda. Fica um tempo sem, depois volta. Tá. Mas quase sempre volta. A relação é muito boa com os clientes e com os profissionais. E sobre o prazo do profissional que vocês colocam lá naquele posto de trabalho? Tem um prazo... isso vai de acordo com a necessidade do cliente, ou o que vocês estabelecem? Não, o meu profissional vai ficar aí até tal período. Não. Olha, o cliente normalmente tem a demanda. Tem algumas situações que a gente já sabe que o prazo que às vezes ele está pedindo não é o prazo ideal. A gente recomenda. E... A média, acho que é uns 6 meses, Botar na média são 6 meses que o profissional fica no cliente. Mas assim, Podendo ser renova. prorrogado, contratado, enfim. Menos do que 3 meses a gente faz em casos de exceção. Porque o profissional pode falar, poxa, mas só 3 meses e tudo, ele não vai se sentir tão interessado. Mas, se eu tô com um profissional que terminou um contrato agora e não começou outro ainda, ele pode ficar 1 mês num cliente. Tá. Então, assim, a gente recomenda aos clientes acima de 3 meses. Até porque 3 meses hoje em dia virou 1, né? Nesse tempo louco, parece que 3 meses é 1. Então, a gente acha que menos de 3 meses dá nem pra sentir o gosto. Por exemplo, já aconteceu algum caso do profissional que vocês têm lá no banco de talentos, tá numa empresa, ele já venceu o período, o contrato, 3, 6 meses que ele permaneceu, ele já ser realocado numa outra empresa em seguida? Sim. Isso acontece? É frequente? Sempre. Acontece bastante. Dependendo do perfil do profissional, sempre. Porque a gente tem sempre o contrato começando e sempre o contrato terminando. E isso é bom pro profissional também, né? Excelente. Porque ele nunca vai ficar sem emprego. Se ele for um bom profissional. Aí é o X da questão. Se ele tiver uma boa Se você não quer ficar tanto tempo numa empresa, mas gosta de trabalhar, é uma boa opção você se cadastrar na SEC. De repente. Exatamente. Você sabe que isso é uma tendência nas maiores faculdades do mundo. Os profissionais jovens agora que estão se formando... Não querem permanecer muito tempo. Eles não querem ficar como o meu pai, que ficou 52 anos na mesma empresa. Exato. Eles querem ficar 6 meses e aí viajar pelo tirar mundo. um ano sabático e depois volta no trabalho mais um pouco. Tá assim. Então, assim... Mudou muito, né? Ele sabe que ele é um bom profissional, bem formado e que vai sempre ter emprego para ele. Que legal. Então, uma coisa que a gente tenta fazer também é aquele profissional que não teve uma oportunidade de estar numa das melhores faculdades, melhorar o seu currículo com essas experiências, porque a gente realmente atende as maiores empresas do mundo, as menores, as maiores, boas empresas, bons clientes. Então, é uma possibilidade também de bons profissionais que são inquietos terem oportunidades diversas e também do profissional que não tem aquela
não estudou nas melhores universidades brasileiras, por exemplo, também aperfeiçoar o seu currículo. Vocês acreditam que vai crescer bastante o espaço, a procura, vai crescer o número de empresas voltada para o secondment? Acho que sim. Acho que sim. Vocês estão sendo pioneiras. Olha... Já existem outras, mas... Não, sim. A gente, na verdade, esse tipo de trabalho feito de forma caseira existe há muito tempo. Quando eu advogava, era sócia de escritório, diversas vezes um cliente me pedia emprestado um advogado. Eu, com muita dor no coração, vai lá. emprestava, porque eu não podia dizer para o meu super cliente que eu não... Aí o advogado não ficava muitas vezes satisfeito, ou ele ficava muito sobrecarregado, e o cliente também não ficava muito satisfeito. Ou então o cliente me roubava o advogado. Então, assim... Não voltava mais. Isso já existe, esse empréstimo de profissionais por um prazo, já existe há muito tempo. Eu estou formada desde 97. Então, são 27 anos de formado, já existia isso. Mas, do jeito profissional que hoje em dia é feito, isso eu quero crer que deva ter, no máximo, uns 7 anos. Assim, o nosso trabalho mudou o mercado nesse aspecto, né? Como o cliente encara isso. Sim. Isso eu tenho certeza. Mas não dá para dizer que a gente foi a primeira pessoa que fez isso, não. Mas... A gente aperfeiçoou esse trabalho a ponto abriu o dele caminho, ser abriu desejado. as portas. Que bacana. Dá muito orgulho, realmente. Ô Luiz, e quando você recebeu o convite da Carla? Vamos empreender juntas. Deu um medinho, um friozinho na barriga? Eu acho que dá, né? A gente fala muito sobre isso. Ela que me deu coragem de fazer isso. Mas a ideia foi sua, não foi? Foi nossa. Assim, a gente precisa fazer um pouco mais. A gente precisa... E aí? Claro que dá um frio na barriga, óbvio que dá. Eu acho que a gente tava, assim, numa fase... A gente estava crescendo bastante, empregando muita gente, atendendo várias empresas. Mas estava faltando um pouco do nosso DNA, estava faltando um pouco mais do que a gente queria proporcionar para os profissionais. E onde a gente estava, a gente não ia conseguir ter isso. E na época, assim, foi... Pensa aqui, pensa ali, faz isso, faz aquilo, vamos, não vamos. E acabou que a gente... Né? A gente conversou muito, teve essa ideia de montar a nossa empresa e tá dando certo, né? E tá dando certo, a gente conseguiu contratar aí pessoas bacanas que acreditam também no nosso propósito, no que a gente veio fazer. E eu acho que se todo mundo conseguir enxergar isso, a SEC só tem a crescer. O que você diria pra Luísa lá de 3, 4 anos atrás? Nem sei. Eu acho que, assim, eu evolui muito como pessoa. A gente tem que amadurecer. A gente amadurece ali no dia a dia, na porrada, né? Numa porrada... Tu vai aprendendo, então assim, é o que eu disse. Quando eu resolvi mudar de profissão, acho que ali foi... De profissão, né? Acho que ali foi uma viradinha de chave na minha vida e... Luísa, que era do direito... Foi cuidar de profissionais aí. Profissionais jurídicos. Que legal. Né? Mas eu acho que... Eu sempre falo pra Carla, ela me motivou muito. Né? Me deu essa oportunidade, esse espaço. Então, assim, é legal ter alguém que te incentive também. E a gente incentiva muito a outra. Então... Ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho. E como é essa sociedade, Carla, com a Luísa? Eu costumo dizer que eu tive alguns sócios na vida, porque eu fui sócia de escritório também, né? E aí tem muito sócio e tudo mais. Mas assim, e as pessoas comentam muito da geração dela, que não gosta de correr muito atrás e etc e tal. E eu acho que eu encontrei realmente nela uma pessoa muito diferenciada, muito séria, né? E é isso. Então, eu costumo dizer que é uma das melhores sócias que eu já tive. Que né? legal. E é isso. Eu acho que vê-la crescendo também, não só pessoalmente, profissionalmente, conseguindo adquirir as coisas materiais também. Isso me dá muito orgulho, porque eu não tenho vontade de construir nada só para mim, não, sabe? Então, tenho vontade de construir para mim, mas tenho vontade de construir para as pessoas que estão ao meu lado.
Muito bem. Aqui na frente, uma gaúcha de Novo Hamburgo e a Carla, nasceu no Nordeste. Em Aracaju. Foi pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, e lá na capital paulista, uma cruzou o destino da outra e estão juntas aí empreendendo e oferecendo soluções para os mais diversos empresários desse Brasil. Parabéns! Obrigada. Linda história de vocês. Obrigada, porque eu queria dizer aqui que a gente trabalha com muita ética, muita qualidade, muita agilidade, muita inclusão e muita inovação. Esses são os pilares da SEC. Bacana. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, gostaria que vocês deixassem um recado para quem deseja empreender, qualquer que seja a área de atuação, mas de repente até mesmo nesse segmento que vocês estão, que é o de Opa! Volta, pedaço. Ponto de corte. Vamos lá. Cheguei. Secondment. Bom, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem deseja empreender também no Brasil, ou até mesmo na própria área de secondment. Quais os desafios, enfim, qual o recado que você deixaria, Luísa? Eu acho que assim, vai com frio na barriga mesmo, né? Estuda o teu mercado, entende se faz sentido, se vai ter pontos de crescimento, pontos de melhoria, mas vai com frio na barriga, as coisas vão se ajeitando. A gente foi com uma expectativa, as coisas mudaram um pouquinho, a gente teve que se ajeitar, se entender, mas a gente foi, entendeu? Então, eu ainda acho que a gente tem muito a crescer e tenha pessoas ao teu lado, de novo, repito, que te incentivem, que te motivem todos os dias. Não vai ser fácil, gente, não é... A vida não são, né? Sim, não é cor-de-rosa. Sim, sim. Mas se tu acredita minimamente naquilo que tu faz e se tu estudou sobre isso, acho que vale a pena ir atrás. Luísa Roese, muito obrigado pela tua presença e participação aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. E aí, Carla Silvério, qual o recado que você deixaria para os empreendedores ou para quem deseja empreender nesse Brasil, principalmente nessa área de secondment? Tenha coragem. Não é fácil, mas é muito prazeroso. Busque ser o melhor no que você faz e seja curioso. Né? Porque o mundo está cada vez mais rápido, né? Mas tem uma coisa que eu acho que ninguém tira do dono da empresa. Faça o que o seu coração manda. Siga o seu coração. Faça o que você ama. Porque é tudo tão difícil... que se você não amar muito, você não vai fazer, né? Porque tem que correr atrás, tem muita gente para pagar, tem aquelas coisas todas que os empresários sabem. Mas quando é aqui que te faz acordar todo dia de manhã, então é isso. E vocês fazem com tanto talento, né? Que falam da empresa com um brilho nos olhos. Isso é bonito de ver. Bonito mesmo. Parabéns. Continue empreendendo, inspirando mais pessoas, novas gerações aí, dando oportunidade para quem precisa de uma recolocação no mercado e também oferecendo soluções para quem precisa de mão de obra. O empresário sabe, a gente sabe, o empresário, cada pessoa, cada empreendedor que passa por aqui fala que a principal dor é a busca pela mão de obra, né? Tá escassa ou de repente não tá conseguindo. Então, e vocês aí com um banco de talentos com cerca de 20 mil profissionais. Então, é só procurar a SEC. Com certeza você que é empresário, empreendedor, vai fazer um bom negócio e vai poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda, uma boa noite de sono depois dessa nossa conversa aqui. Obrigada. Sucesso para vocês. Muito obrigada, é sempre um prazer. Voltem sempre, viu? Continuem empreendendo. Esperamos voltar. Por favor, serão muito bem-vindas. Com um banco de dados de 100 mil, hein? Exato. Depois dessa nossa conversa, com certeza, se na entrevista lá, para televisão, vocês já aumentaram esse banco de dados, depois dessa nossa conversa aqui no podcast vai triplicar, por que não?
Obrigado. Tchau, Obrigada. Valeu. E você que esteve acompanhando o podcast Mundo Empresarial, só tenho a lhe agradecer. Mais uma vez, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Toda semana tem episódio inédito aqui para você assistir do podcast Mundo Empresarial. Além dos podcasts, você tem também as reportagens que são exibidas no programa Mundo Empresarial, que vão ao ar todo domingo na Rede TV para todo o Brasil, na VTV SBT, que é afiliada do SBT para as regiões de Campinas e no litoral sul de São Paulo, e na TV Cultura Paulista. Então, fica à vontade, tem o programa na íntegra, tem também as reportagens separadas, fica à vontade aí para conferir, para assistir os conteúdos aqui do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, obrigado a Croação e Companhia, também nossa parceira aqui no podcast, e até a próxima edição.